Cidade destruída e sem muralha, tal é aquele que não controla a si mesmo. Provérbios, capítulo 25, versículo 28. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje, estou eu aqui com esse livro, A Libertação da Mente Ansiosa, do Padre Adriano Zandoná, que é um livro que eu comprei tem mais ou menos quase 2 anos, só que eu parei o livro na metade porque eu falei que tava chato, entediante e não continuei. Só que esses dias, no sábado, na verdade, hoje é segunda-feira, eu resolvi retomar a leitura desse livro porque eu encontrei, na verdade não é nem retomar, eu apenas peguei porque tinha um marca-página dentro dele e eu precisava. Aí quando eu analisei o livro, eu vi que eu não entendi o porquê eu tinha parado. Às vezes a gente para coisas porque muitas vezes não é o momento, Então eu comecei a ler e ontem à noite eu li uma coisa assim que me chamou muita atenção. Ele falava a respeito do autodomínio. Então eu comecei aqui o vídeo, falando sobre um versículo de Provérbios que fala: cidade destruída e sem muralha, tal é aquele que não controla a si mesmo. Então eu tava olhando e vi a importância desse livro, sabe? Porque eu comecei a analisar e ele tá falando a respeito, da ansiedade. Então, quando ele tava falando a respeito de autodomínio, que pessoas que não têm autodomínio, às vezes são hiperestimuladas, com excesso de redes sociais ou seja lá tantas outras coisas, vícios em coisas. E quando a gente não tem o autodomínio, a gente é hiperestimulado por algo, quando ele falou isso, meio que eu parei e fiquei assim, nossa, ele tá falando sobre mim. Ele falava a respeito, de pessoas que às vezes passavam muito tempo nas redes sociais, ou fazendo algo, e quando parava, quando tirava aquilo, essas pessoas ficavam entediadas, o tédio batia, elas ficavam bravas e muito irritadas, sabe? Brava com as pessoas. E eu comecei a analisar, e a gente, quando tem ansiedade, a gente meio que fica buscando escapes, a gente acaba tendo vícios. Tem pessoas que vai ter vícios em drogas, vícios em compras, redes sociais, ou vício mesmo no telefone, sabe? Seja qualquer coisa, jogos, alguma coisa assim, jogos virtuais. Então, você vai buscando vícios. E eu percebia que mesmo eu não tendo rede social, tipo Instagram, essas coisas, mas eu perdia muito tempo no YouTube e no Pinterest, até mesmo no WhatsApp, olhando, sabe? Eu entrava no WhatsApp a cada... Chegou um momento que eu entrava no WhatsApp a cada 2 minutos pra ver se alguém postou um status. Sendo que aquilo não iria mudar nada na minha vida, mas eu ficava buscando. Então, eu percebi que eu tava assim, meio que... Quando eu desligava o celular, eu entrava num tédio. Eu comecei a... Quando eu ouvi essa frase dele, sabe? Eu vejo o quanto esse livro foi importante, eu li ele ontem. Quando ele falou sobre isso, eu vi que eu não tenho autodomínio sobre mim. E ele falava isso, que as pessoas que têm ansiedade, elas não têm o autodomínio. Então, pra gente controlar a ansiedade, primeiramente a gente tem que buscar o autodomínio. Então, eu vi que o meu problema de não... É como aqui a passagem fala, que somos como cidade destruída e sem muralhas, que qualquer um pode entrar. Ele até fala aqui que o que a Bíblia está querendo dizer em relação a isso, a comparação entre nós, é que qualquer pessoa, sentimento ou pensamento pode chegar, entrar, pisar, bagunçar e estragar tudo, pois tal pessoa está totalmente desprotegida diante daquele mal. Então, a gente não tem autodomínio, a gente não conseguimos, sabe, nos autodominar. Então, o celular pode mandar na gente, as redes sociais, as pessoas. Muitas vezes até a dificuldade em dizer não também está relacionado a isso, sabe? Pessoas que
tipo, dizem sim pra tudo o tempo todo, também tá relacionado a essa coisa de não ter autodomínio, de não dominar a si mesmo. Então, eu vi aí, observando esse livro, eu comecei a analisar que o celular, ele chegou a me dominar. Então, talvez alguma coisa também esteja dominando você. Então, tem muitas pessoas que é dominadas pela gula. Não consegue parar de comer, às vezes nem tá com fome. Mas tudo isso são vícios, né, que a ansiedade tá usando. E como a gente não tem autodomínio, a gente não busca nos conhecermos para aprender a nos dominarmos, né? Porque aí a gente acaba dando poder a todas essas coisas que não tem poder nenhum. Então, conforme ele foi falando as coisas, eu me vi, eu comecei a analisar. Ontem mesmo, eu desligava o celular, né? Saía do Pinterest, desligava e de repente passava 1 minuto, eu já ligava de novo, já tava no Pinterest de novo. Aí já ia pro YouTube, aí ficava entediada porque não tinha nenhum vídeo que me interessasse. Aí voltava pro Pinterest, aí ficava entediada porque não tinha nenhum conteúdo ali que me interessasse. Aí ia pro WhatsApp, mas não tinha nenhum story que ninguém tinha postado. Então eu percebi o tédio, de repente eu ficava chateada e triste. Batia tristeza. Então eu observei isso. E tomei uma decisão assim meio... tipo, pra mim parece drástica, né? Observando isso, eu decidi tentar me autodominar. É algo fácil? Não é algo fácil pra alguém que já meio que tá nas rédeas disso. Então, vamos ver o que ele fala mais aqui, né? Ele fala assim: vamos cedendo, perdendo o autodomínio, e então inúmeras formas de escravidão vão gradativamente se instaurando em nós e confiscando nossa liberdade. Podemos, sem perceber, nos tornar dependentes do afeto de outras pessoas, da tecnologia, das drogas, da impureza e da ansiedade, sem sequer nos dar conta disso. Então, a gente vê muito isso, né? Eu não tinha me dado conta que eu estava totalmente dependente desse celularzinho aí que está gravando vocês. Então, eu saí da rede social. É o engano e o erro de muitas pessoas que saem do Instagram, TikTok. Elas acham que, eu saí de lá e estou imune. Gente, mas será mesmo? E outras plataformas? Talvez você trocou a sua rede social por outra forma de ser dependente. Talvez você é dependente dos afetos das pessoas. Você tem medo de dizer não, você tem medo de perder pessoas, você fica em ambientes mesmo que as pessoas te maltratem, mas você quer estar ali porque você olha assim e fala, não tem ninguém. Quem sou eu sem aquela pessoa? Às vezes você é dependente das suas emoções, né? Dos seus sentimentos. Então, a gente não percebe que às vezes a gente tá presos em coisas, em cadeias. Sabe, às vezes tem pessoas que são dependentes de outras pessoas, tem uma dependência emocional terrível e não percebe. Tudo isso é gerado pela falta de autodomínio, de autocontrole. Você não consegue se dominar. Então, a gente dá oportunidade para tudo que está ao nosso redor acabar nos dominando. E eu não tinha me dado conta disso. Eu percebi que eu também estava dando liberdade pra gula entrar em mim, a ponto de muitas vezes eu senti que eu tava com fome. Só que faz um tempinho que eu tenho observado, na verdade eu tenho pensado, será que essa fome excessiva que eu venho sentindo não é coisas da minha cabeça? Não é falta de autocontrole, de autodomínio? Eu não estou conseguindo me dominar? Então, eu tô hiperestimulada com as redes sociais, aí acaba me dando... Quando eu desligo, me dá tristeza, o tédio bate, né? Eu fico super entediada, eu não consigo sentir, assim, emoção, alegria, felicidade nas pequenas coisas do dia, se não for no celular. Tudo tem que estar no celular. Se eu leio um livro, eu tenho que tirar uma foto, porque parece que eu só li se eu tirar a foto do livro, da página que eu li. Então, eu me via muito, assim, estressada com tudo à minha volta, sabe? Eu me estressava facilmente com as pessoas. Então, a gente não percebe isso. E eu tava só observando a respeito da comida. Eu fiquei pensando, eu acho que em relação à comida, não é porque realmente eu tô sentindo fome. Eu acho que é a falta de autodomínio. Eu tinha observado isso antes desse livro. Só que agora eu tenho quase certeza, eu tenho
absoluta certeza que eu preciso ter autodomínio em relação a isso e em relação ao celular. Então vamos continuar. Aí ele fala aqui: perceba onde sua muralha está baixa, conhecendo a si mesmo e percebendo como as coisas estão dentro de você. Então, mais uma vez, né, gente, a importância do auto. Então, gente, mais uma vez, relatando mais uma vez a importância do autoconhecimento, de você se conhecer, saber quem você é, o que tá fazendo você se sentir assim, observar as coisas, né? Porque muitas vezes quando alguém fala, poxa, você é viciada nisso, a gente fica muito bravo, né? Porque quem quer ser viciado em celular, quem quer ser viciado em rede social, em comida, e tantas outras coisas, né? Ouvir alguém dizer que você é dependente de tal pessoa, dependente emocional, sabe? Você é dependente emocional daquela pessoa, você acha que não vive sem aquela pessoa, seu mundo gira em torno daquela pessoa, você não consegue dizer não. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é se conhecer. E é o que eu tenho feito esse ano, sabe? Eu tenho buscado. Então por isso que já abriu um alerta na minha cabeça, que eu achei, que eu comecei a pensar, a fome que eu sinto, eu não acho que seja algo realmente, né, que eu tô com fome. É algo de autodomínio, é algo que tá vindo de mim. Eu não tô sabendo me autodominar, eu não tô me dominando, né, não tô sabendo cuidar de mim. Então, a ansiedade vem e fala, olha, você precisa comer mais. Então, eu acabo comendo muito mais, sendo que eu não estou com fome. E eu não tento buscar o domínio, eu não tento dominar a mim mesma. Então, é a coisa mais difícil que tem, a gente conseguir dominar nós mesmos. Então, vamos lá. Aí ele vai citar aqui Santo Agostinho. Santo Agostinho falou, afirmando que para conquistar o autodomínio será preciso primeiro reconhecer onde estão as próprias fragilidades e imperfeições. Esse é o primeiro passo para você caminhar para o progresso. Reconhecer onde as guardas já estão baixas, onde as muralhas já estão destruídas. Então, eu sei, né, que eu tô tendo problema com a gula, como eu citei aqui, com a comida, né? Então, eu não tô conseguindo me controlar. E também sei que o celular, não é porque você saiu de redes sociais que outras formas não vão tentar te prender no celular. Então, é claro que eu já dei um passo. Ontem eu falei que eu vou tentar me autodominar, tentar me controlar, porque eu preciso sair, sabe? Eu não posso deixar que um negócio tão pequenininho, sabe? Gente, nós temos poder de fazer isso. Nós conseguimos, mas a gente deixa coisas tão pequenas nos amarrarem, às vezes a gente nem percebe. A gente diz, somos livres, mas na verdade estamos mais presos do que tudo. Estamos presos a tantas coisas e nem percebemos. Então, eu decidi que hoje, né, ontem mesmo eu decidi que hoje eu queria passar um dia, sabe, sem estar mexendo. Só fosse realmente usar se fosse necessário, se chegasse mensagem para me responder. Mas caso contrário, e tô usando aqui para gravar esse vídeo, mas eu me propus a fazer isso todos os dias. Chega um momento que a gente recebe tanta dopamina que com o tempo a gente precisa de cada vez mais. Então a gente tem cada vez mais dopamina, mas o prazer vai passando cada vez mais rápido. Então a gente precisa de cada vez mais. A gente já tá muito hiperestimulado, né? A gente às vezes passa o dia inteiro. E isso não é só com adultos. As crianças, infelizmente, estão indo no mesmo caminho. Que tem crianças que não conseguem ficar um momento sem estar no celular. Se ela não está no celular, ela começa a chorar. Tem crianças que choram se o pai não dá o celular para ela ficar mexendo, jogando, ou tá no YouTube assistindo videozinhos. Então, isso é muito complicado. Sabe, o excesso de coisa, a hiperestimulação. Então chega um momento que você não sente mais prazer lendo um simples livro, como eu me entediei lendo isso aqui há um ano atrás. Hiperestimulação. O livro não me trazia mais, sabe? Tipo, eu
comprei o livro hiperestimulada, mas quando o livro chegou nas minhas mãos, ai, cansei de chegar, deixei ele pra lá, vou pegar o celular. É muito melhor, traz mais prazer. Só que ficava rolando o feed, ai, nossa, eu preciso de mais prazer. Então ia passando cada vez mais rápido. Então eu decidi que eu não ia, sabe, eu ia tentar me controlar, me autodominar. Então, só mexer o necessário. Eu vejo muitas pessoas definindo tempo. Então você tem que fazer as coisas aos pouquinhos. Tipo, não é que vai ser fácil, porque imagina uma pessoa que meio que sente tédio se não tá no celular, mas mesmo quando ela que sente tédio quando não está no celular, então não é uma coisa fácil a gente nos autodominar, você largar uma coisa. Tipo, um exemplo, você que é viciado, né, que tá fazendo, você que sofre de ansiedade, seu escape é a comida. Não é fácil para você entender que talvez você não esteja com fome. Você apenas não consegue se controlar e você acha que precisa comer. Às vezes você come tanto que nem sente mais o sabor da comida. Você tá comendo, já aconteceu muito comigo. Eu estou comendo algo e pensando em outra comida, porque eu queria outra comida. Então eu decidi buscar me autodominar, sabe? Vai ser difícil, mas eu quero fazer isso todos os dias. Então eu falei que eu queria usar o mínimo possível, porque eu preciso me autodominar. Eu me sinto, como a Bíblia fala, né, como a palavra de Deus fala em Provérbios, uma cidade desprotegida, onde qualquer um pode entrar, né, qualquer pessoa, qualquer sentimento pode entrar e mandar, desmandar, e depois eu falo, eu tô com ansiedade. Claro, a ansiedade entrou porque eu abri as portas, né, eu deixei a cidade Quando você não domina o seu corpo, você tem muitíssimos senhores: o dinheiro, a gula, o estímulo da internet, as drogas, o álcool e tantas outras coisas. Em casos nos quais a pessoa perde o autodomínio, pois está com a vontade fraca e viciada, e se torna refém do excesso de dopamina, a ansiedade acaba se tornando um modo de existir, ser e pensar, que conduz a pessoa a uma espiral constante de agitação, improdutividade e procrastinação. Ela vai se tornando cada vez mais imatura. Essa pessoa vai se tornando cada vez mais imatura e infantil, não suportando qualquer tédio, espera, pressão e desafio, e também acaba se enrolando em tudo e não faz bem aquilo que precisa fazer. Então, quando eu vi isso aqui, eu até, não sei se vocês conseguem ver, eu até marquei aqui em azul. Gente, isso aqui foi um alerta pra mim, porque é isso mesmo. O tédio, ela não suporta o tédio, a espera, a pressão e os desafios, e acaba se enrolando em tudo e não faz bem aquilo que se precisa fazer. É exatamente isso, sabe? Você não tem autodomínio, então você fica buscando escapes, né? Porque a ansiedade se tornou sua forma de viver, seu modo de viver é na ansiedade, então você quer tudo rápido. São pessoas apressadas, que ficam entediadas com muita facilidade, então tudo traz tédio. E eu percebi isso comigo, porque eu estava me entediando com tudo. Então, qualquer coisa me deixava entediada e eu começava a reclamar. E eu precisava voltar para o celular. Aí se eu desligava, o tédio vinha novamente. E se a pessoa demorasse um segundo para chegar, eu já estava desesperada, eu não sabia esperar. Quando eu li isso aqui ontem, isso meio que fez, caramba, realmente é isso mesmo. Você se torna uma pessoa imatura e infantil. A ansiedade, ela faz isso com a gente, sabe? Porque a gente não percebe, mas estamos presos em várias cadeias. Qual será a sua? Então, você tem que primeiramente identificar quais cadeias você está preso. Entende? Então, quando eu comecei a analisar, que eu já tinha observado uma e observei a outra ontem, eu fiz, não, eu tenho que tentar buscar o autodomínio. Eu tenho que buscar isso aí ou eu vou deixar
tudo e todos entrarem a qualquer momento e fazer o que quiserem com os meus sentimentos, com as minhas emoções e comigo. Então, vamos lá. Aí ele tem um trecho aqui. Aí vamos para outro trechinho aqui. Pessoas viciadas no estímulo excessivo gerado pela constante busca por uma descarga de dopamina não conseguem facilmente lidar com o tédio e com o comum de cada dia. O comum de cada dia, gente, é a rotina que a gente vive, né? A mesmice, é aquilo que vai acontecendo. Tipo, você levanta, talvez você acorda, toma café, vai pro trabalho. Tem gente que já acha isso tedioso. Nossa, não aguento mais. Entende? É a mesmice, né? É as coisas comuns. Já começou a achar tédio nisso. Aí fica buscando a vida das outras pessoas e romantiza a vida dos outros. A grama do vizinho é sempre mais verde. Mas o vizinho também tá entediado com a vida dele. Entende? Lidar com o tédio e com o comum de cada dia. Desprezando o fato de que o tédio e a mesmice são importantes para a formação de uma personalidade madura. Confesso que isso é verdade. Eu, além de estar me sentindo entediada sempre, as rotinas que são importantes, eu já vi muitos psicólogos e psiquiatras, né, principalmente o Augusto Cury, falando sobre isso, que a rotina ela é importante para nós como seres humanos. Nós seres humanos fomos criados para reproduzir o nosso cérebro. Ele foi criado para reproduzir a mesma coisa sempre. Porque se você fica buscando coisas diferentes, o cérebro ele não consegue reagir bem com isso. Então, quando eu vi isso, eu fiz, não, tem algum problema comigo, né? Tô vendo que eu tô ficando entediada facilmente. Porque eu vi vários estudos mostrando isso, né? Pessoas confiáveis, né? Psiquiatras e psicólogos falando que precisamos da mesmice, nós precisamos ter rotina sim. Ai, mas é que eu não quero todo dia fazer isso. Mas nosso cérebro precisa. Ele precisa ter uma rotina para funcionar bem. Você precisa sim ter uma hora. E eu vi isso. Você precisa ter uma hora para dormir. Você precisa ter uma hora para acordar. Claro que vai ter dia que você vai querer acordar talvez um pouquinho mais tarde. Mas, gente, realmente, eu tô vendo o quanto tá sendo disfuncional para mim. Semana passada eu acordei cedo, enquanto do final de semana para hoje eu acordei muito tarde. E eu comecei a observar que quando eu tava conseguindo acordar todo dia o mesmo horário, tava sendo muito mais proveitoso pra mim e eu tava me sentindo muito mais estimulada, sabe, a fazer as coisas, tinha mais disposição, mais alegria, fazer as mesmices do dia a dia. E acordando, tipo, buscar o tempo todo buscando dopaminas, tá me fazendo acordar tarde, tá sempre estressada, não ter tempo pra fazer nada e não ter disposição pra nada. Aí ele fala aqui, essa nossa eterna mania de querer fugir das situações difíceis, do tédio, da espera paciente e da ansiedade normal que ela gera, está nos afogando no ciclo tóxico da ansiedade. Vê só. E aqui, para encerrar, ele traz uma frase do Sêneca que sou até suspeita, eu gosto bastante. Sêneca dizia que quem não domina a si mesmo tem muitíssimos senhores. E aí, quem é o seu senhor? Você já parou pra pensar? Quem te domina? Quem manda em você? Talvez você diga, eu mesmo. Será mesmo? Em mim tem várias pessoas, sabe, mandando. A obsessão de não conseguir dizer não. Porque se sente dependente das pessoas. Ai, vou magoar todo mundo. Ai, não posso dizer não. Aí fica pensando o que as outras pessoas vão falar. A gula, o dinheiro, o status. Eu queria trazer para vocês que vocês comecem a buscar, primeiramente, se conhecer. Entender onde é que a porta tá aberta. Onde é que a cidade tá com o muro baixo. Sabe? Porque você sabe, cidade que não tem muro, todo mundo pode entrar, né? Qualquer coisa pode entrar e tirar tua paz, teu sossego. Então começa a se conhecer, busca conhecimento. Sei que muitas pessoas buscam se conhecer olhando
para que blogueiras, coach falam. Gente, é você e você. Você e Deus, você e você. Tipo, não é você e o coach, você e a blogueira. A blogueira não sabe o que se passa com você. Muitas vezes ela não sabe nem o que se passa com ela, o que acontece na vida dela. Então, é você e você. Busca se conhecer. Você só vai se conhecer entrando no teu quarto, se fechando, ficando você. Oi, gente. Tava aqui editando esse vídeo aí pra postar pra vocês e percebi... Estou aqui com um pretinho e percebi que o celular tava sem memória e o vídeo ficou sem final. Então, eu vim aqui finalizar o vídeo, né? Porque eu não sabia que o vídeo tava sem final. Então, quando estava aqui editando, foi que eu percebi. Então, o que eu quero dizer pra vocês: busquem o autocontrole. Busquem se conhecer primeiramente, né? Porque primeiro você tem que se conhecer. Não tem como buscar autocontrole se você não conhece onde é que as portas da cidade estão com o muro baixo. Então busca se conhecer primeiramente. E para se conhecer você tem que silenciar. Jéssica, como? Buscar momentos de silêncio. Você e Deus. Eu tô aqui no meu quarto nesse momento. Tô tendo um momento de silêncio enquanto estou fazendo a edição desse vídeo. Eu não sabia exatamente o que estava nesse vídeo, porque é um vídeo que... Eu falei no vídeo aí que eu tava lendo um livro, mas eu já terminei esse livro faz um bom tempo. Eu até falei que eu tinha que reler de novo, porque é um livro muito bom. E no início eu falava que eu achava o livro entediante. Gente, o livro é muito bom. Na verdade, eu tava hiper mega estimulada com muitas coisas. E então o livro é muito bom. Confesso que tenho falhado nesse negócio de me autodominar. Tem dias que eu consigo, sabe? Só que tem dias que não, tem dias que ainda bate um tédio. Mas eu confesso que esse negócio de ficar olhando para a vida das outras pessoas e me comparando, graças a Deus tem passado. Eu tenho encontrado beleza, felicidade em estar aqui deitada com meu gatinho pretinho que veio dormir comigo. Então é isso que eu quero dizer para você. Você vai se conhecer, é no silêncio, silencia. Foge do barulho, silencia e vai escutar. Quem é você? Sabe? Onde as portas estão abertas? Por que essa ansiedade bate tanto? Pra quem já fez terapia, ou tá fazendo, sabe muito bem que as psicólogas sempre perguntam muito o porquê dessa sua crise de ansiedade. Por que você ficou ansiosa ontem? E na maioria das vezes eu não sabia responder. Eu não sei. Quando a gente não sabe responder é porque a gente não se conhece. Como que você não sabe o que te causou ansiedade naquele dia? Entende? Então isso é muito importante, você entender quem é você, o que você gosta, por que você tem tantas crises, por que você tem medo disso. Às vezes a resposta pode não estar ali naquele momento, pode estar no teu passado. E é difícil ter que olhar lá no passado para reconhecer, né? Saber o que está errado. Mas às vezes vai ser necessário voltar no passado só para saber o que te causa essas coisas, para que você possa se curar. E claro, se tiver alguma coisa mal resolvida no passado, por favor, pratique o perdão. Eu tô lendo aqui um livro do Padre Léo que fala muito sobre isso, sobre o perdão. Perdão não é fácil, mas perdão é decisão. Nunca esqueça disso, perdão é decisão. Então, gente, é isso. Se as portas... Procure entender onde é que as portas estão abertas. O que tá te fazendo buscar coisas? O que te traz ansiedade? Entenda primeiro isso. E aí busque se... A gente precisa, somos seres racionais. Então precisamos sim buscar o autodomínio para sermos felizes e vivermos bem. Que Deus abençoe todos nós. E é o que eu e o meu gatinho pretinho deseja para todos vocês. Tchau!